Olá, amante do terror. Acho que todos que estão aqui conhecem as dimensões, que é a dimensão 0, 1, 2, 3 e 4. 3 dimensões de espaço e uma de tempo. A dimensão 0 é representada por um único ponto, sem direções ou profundidade, e dá para dizer que os seres da dimensão 0 são únicos, já que a única coisa para eles que existe no universo são eles mesmos, já que são seres presos à própria existência. A primeira dimensão é representada por uma linha, apenas 2 direções, esquerda ou direita. Seres que vivem na primeira dimensão só podem andar para um lado ou para o outro, e eles não conseguem ultrapassar coisas, pois eles não podem ir para outro lugar que não seja esquerda ou direita. A segunda dimensão pode ser representada por um quadrado. Agora possui mais direções, contudo não possui profundidade, não à frente ou atrás, apenas cima, baixo, esquerda ou direita. A terceira dimensão agora pode ser representada por um cubo, possuindo além de cima, baixo, esquerda ou direita, profundidade. Então, um ser da terceira dimensão, no caso nós, pode se mover em todas as direções, frente, trás, cima, baixo, esquerda ou direita. Agora, a quarta dimensão é um quanto tanto complexa de entender, mas em resumo, ela pode ser representada pelo Tesseract, ou então hipercubo, onde, além de podermos observar a parte externa, também podemos observar a parte interna, e além disso, podemos observar todas as faces do cubo ao mesmo tempo. Falando em tempo, a quarta dimensão é dita como o próprio tempo, que rege toda a matéria do universo, podendo ser representada por vários cubos, e cada cubo é como se fosse um zeptosegundo. E esses cubos, que seriam o tempo, são organizados em direções a qual nem sabemos os nomes, a qual nem podemos imaginar. Por isso que é tão difícil imaginar a quarta dimensão ou em que direção apontar quando falamos dela, pois ela está em um lugar impossível de enxergar. Mas se a quarta dimensão já é difícil de imaginar, quem dirá as que estão além dela? Uma quinta, uma sexta dimensão. Só que, para entendermos a criatura que vamos falar aqui, temos que tentar entendê-las, pelo menos superficialmente. O resto das dimensões já foram citadas pela teoria das cordas e das supercordas, que basicamente tenta englobar tudo o que conhecemos da física em pequenas cordas que compõem toda a matéria, tempo e espaço. E o modo que elas se movem e se tensionam moldariam tudo, desde o átomo até o universo, desde o início dos tempos até o fim de tudo. Mas para a teoria das cordas fazer sentido, além das 3 dimensões que já conhecemos, teria que ser englobado mais 8 dimensões, ou seja, 11 no total. Só que mal conseguimos enxergar a quarta. Como seria uma quinta dimensão? Ou uma sexta? Como seria a 11ª dimensão? Ou, no caso desse vídeo, a 12ª dimensão? Bom, de acordo com os cientistas, as dimensões acima da quarta seriam praticamente invisíveis para nós, pois são dimensões recurvadas ou compactas, ou seja, que podem ser fechadas nelas mesmas, como uma corda, ou então tão pequenas que mal podem ser observadas. Só que, mesmo sendo dimensões compactas, elas podem ser a chave para todas as respostas que a física não consegue, não importa o que faça, podendo até mesmo observar um possível multiverso realmente. Mas o foco não é a teoria, e sim o que um ser que possa viver em dimensões superiores pode fazer, mais especificamente na 11ª dimensão. No caso, a partir da 5ª dimensão, teoricamente, um ser que viva nela já poderia viajar no tempo, manipular a matéria e entender fenômenos físicos desconhecidos. E quanto maior a dimensão, maior o seu raio de entendimento e mais ele pode dissecar a realidade e compreender fenômenos que podem ir até além de um universo, o que cabe à teoria do multiverso. Teoricamente, seres que vivem na 11ª dimensão podem ser capazes de controlar o tempo e espaço, podendo observar universos de diferentes origens, além da do Big Bang,
inclusive podendo manipular a matéria, a realidade e todo o universo como uma massa de modelar, ou então um desenho bidimensional na nossa proporção, e além de compreender todos ou quase todos os fenômenos físicos conhecidos e desconhecidos pela física atual. Agora, um ser da 12ª dimensão, eu simplesmente não sei explicar. Por isso que eu vou usar a ideia de ser parecido com a 11ª dimensão, só que com mais domínio. E é justamente nessa parte em que chegamos ao 12th Dimensional Body Hive. Mas para não ficar repetindo esse nome, eu vou apenas chamá-lo de Body. Todos sabemos que Void Nugget seria a criatura mais poderosa de todo o universo de Trevor Henderson, mas esse posto está sendo ameaçado por Body. Acho que eu nem preciso falar muito do porquê Body tem uma alta chance de roubar o posto de criatura mais poderosa do mundo de Trevor Henderson, né? Claro, se formos considerar de forma literal o nome da criatura, que é literalmente corpo da 12ª dimensão, então não temos dúvidas. Seres que pertencem a dimensões espaciais superiores são, logicamente, seres superiores. Pense bem, nós, seres da 3ª dimensão, podemos manipular o espaço uni- e bidimensional. Então, aplicando o mesmo conceito a seres de dimensões superiores, por exemplo, a 5ª dimensão, podem manipular o espaço tridimensional como se fosse um desenho ou um programa de computador. Seres da 12ª dimensão poderiam, em tese, ter conhecimento sobre as áreas mais escuras do universo, ter conhecimento sobre todos os conceitos físicos, podendo manipular até mesmo a realidade com maestria, como se o universo fosse realmente um programa de computador que pode ser facilmente manipulado usando os meios certos. O tempo seria como páginas de um livro, que para nós só se move para frente, mas seres de dimensões superiores, principalmente da 12ª, poderiam, em tese, mover essas páginas livremente, para frente, para trás, ou simplesmente fazer as páginas pararem de ser folheadas, assim podendo ir ao futuro, passado ou parar o fluxo temporal. Mas o que realmente difere o Body de Void Nugget? A diferença é que Void Nugget, por mais que consiga manipular a realidade, ainda pertence a uma dimensão mais baixa. Seus poderes, até onde se sabe, não se estendem a todo o universo. O corpo da 12ª dimensão também é capaz de manipular a realidade, assim como o Void Nugget, só que a diferença é que ele possui muito mais domínio sobre ela, além de ter conhecimento sobre muitos conceitos físicos desconhecidos do universo. E se existir um multiverso, o domínio se estenderia ainda mais. Inclusive, nessa mesma imagem do Body, a legenda da imagem diz: visto em alguma dimensão, ou seja, essa foi uma imagem vista de outra dimensão. Então Body nem ao menos está nesse mundo, e sim em uma outra dimensão. Quanto ao comportamento, pelo que falam, ele não tem nada contra os seres humanos, mas também não quer fazer muito contato, porque, como eu disse, é um ser superior. E também, eu não acho que ele seja único, e sim apenas um de sua espécie, mas que não vivem no plano tridimensional, por isso nunca são vistos. Apenas esse que, por algum motivo, estava mais acessível. Então, se formos levar para o conceito físico teórico, o posto de criatura mais forte de Trevor Henderson vai para 12th Dimensional Body Hive, o corpo da 12ª dimensão.